Quase que a gente não precisa ler o texto, porque eu imagino que a totalidade de vocês sabe decor. Mesmo assim, o nosso texto, nós vamos examinar em particular o 6, 9, mas para contexto, vamos ler até o versículo 15, 9 a 15. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. Portanto, diferente dos hipócritas, antes, se vocês examinarem o capítulo 6, lá do começo, ele está dizendo: não façam como os hipócritas, façam assim. Quando vocês derem um recurso para alguém, não toca a trombeta, no versículo 2. Tu, porém, ao dares a esmola, esconde a tua mão. Ele vem tratando deste assunto. Quando orares, não faças para parecer. Orar para parecer é obra morta, para ser bem visto, para orar de uma maneira eloquente, ser uma obra morta. Não ora assim. Te tranca no teu quarto, está mais embaixo. E aí ele vem trabalhando essa questão de como orar. Não useis de vãs repetições, versículo 7. Uma vez eu estava em Florença, na Itália, e eu entrei numa grande catedral, e estava acontecendo uma missa. Eu fiquei sentado, começou a missa, eu fiquei sentado, e aí na capela ao lado, contígua à missa, tinha um padre que estava rezando, e ele, depois, pela 30ª vez que ele repetiu a mesma coisa, eu não aguentei mais, porque diz que não é para a gente repetir indefinidamente de uma maneira vã, é para a gente fazer com o coração e não uma repetição irracional. E ele continua: não useis de vãs repetições, versículo 7. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Versículo 8. Aí começa aqui no 9. Portanto, vocês vão orar desta maneira: Pai nosso que estás nos céus. Primeira petição: santificado seja o teu nome. Segunda petição: venha o teu reino. Terceira: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quarto: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quinto: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Sexta petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E interessante, só isso aqui dá um sermão maravilhoso que eu vou dizer aqui. A única petição que Jesus volta é a quinta. Ele já disse lá na quinta: é para tu nos perdoares como nós perdoamos os outros. Da mesma maneira como eu perdoo o Joaquim, a Maria, eu quero que tu me perdoes. Isso está muito claro. Mas ele volta ao mesmo assunto. Acompanha comigo, tanto positiva como negativamente. 14. Porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Está claro, está mais do que claro, mas ele vai negativamente. Se porém não perdoares, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. É um absurdo quando a gente considera isso aqui, que tem crente que guarda rancor contra outra pessoa. É um absurdo isso aqui. Como? Se você guarda raiva, guarda rancor contra outra pessoa, quando você for julgado no céu, por que eu vou te deixar entrar aqui no meu céu? Não, mas eu aceitei Jesus. Não, mas você não perdoou, você não está perdoado. Olha aqui o que ele diz aqui é muito claro: perdoa-nos. Quinta petição, lá no 12: perdoa-nos as nossas dívidas. De que maneira? Como nós temos perdoado os nossos devedores. Salta lá para o 14: porque se vocês perdoarem as ofensas dos outros, também eu vou perdoar vocês. Fosse isso pouco, negativamente. 15:
se vocês não perdoarem, eu não vou perdoar vocês. Não pode ser mais claro. Não pode ser mais claro do que isso. Isso não é o propósito da nossa mensagem. A gente vai chegar nesse versículo. Mas aqui, se tem alguém na tua vida que tu não perdoaste, se existe uma pessoa e ela já veio no teu coração agora, seja lá quem for, teu pai, tua professora no colégio, teu primo, libera perdão. Libera, senão tu não serás perdoado. Ah, mas eu aceitei Jesus. E daí? Aqui diz que não vai ser perdoado. É muito claro. Isso não é o assunto do nosso dia. Nós vamos chegar aqui daqui mais algumas quartas-feiras na quinta petição. Hoje nós vamos considerar de uma maneira geral, rapidamente, esta oração maravilhosa que começa com o prefácio, 6 petições e conclusão. É interessante notar que os discípulos de João Batista disseram, ao ver João Batista orando, disseram: Jesus, ensina-nos a orar como os discípulos de João ensinaram ele. Você pode ver isso, se você quiser, em casa, em Lucas 11, 13, ali, quando a oração dominical também é apresentada. E Jesus então ensina esta oração. Tolo como eu sou, eu disse: Senhor, me ensina a pregar. Mas não foi isso que os discípulos disseram. Ensina-nos a orar. Olha o valor da oração. Olha como a oração é valorosa, é digna diante do Senhor. E muitas das vezes a gente pensa que pregar é mais importante do que orar. É ou não é? Muitas vezes pensamos isso. Mas para os discípulos e para Jesus, a oração é mais primordial. Ensina-nos a orar. Então Jesus ensina esta belíssima oração que nós lemos. Uma maneira de dividir esta peça seria chamando a atenção de 2 aspectos: a devoção a Deus e a benevolência de Deus. Se nós dividíssemos essa oração desta maneira, teremos, primeiro, devoção ao nome, devoção ao reino e devoção à vontade de Deus, no primeiro bloco. No segundo bloco, nós teremos a benevolência do Senhor em relação ao presente, em relação ao passado e em relação ao futuro. Uma outra forma de dividir esta linda oração é fazê-la em 7 segmentos, como nós vamos fazer aqui nas 7 próximas quartas-feiras. Destas ou quaisquer outras maneiras que dividamos esta prece, o que nos impacta é a perfeição do desenho desta oração. Se você imaginasse um V de vitória, se você imaginasse na sua mente um V de vitória e remontasse a oração do Pai Nosso sobre o V, é interessante que como que os atributos da divindade descendem no primeiro braço do V, com ele mesmo representando sua santidade. Depois essa santidade é evocada para que seu reino se manifeste, e por último o reino é manifestado pela vontade do Pai na vida dos súditos, a tua vontade na nossa vida. Na segunda parte do V, na segunda perna do V, há como que uma ascensão, inicia-se com as necessidades corpóreas, o pão nosso de cada dia, prossegue-se com o pedido de perdão, dependente do nosso ato de perdoar, e por último sobe-se até o desejo de que nós não pequemos. Lindo esse formato, como que só Jesus para criar uma coisa tão perfeita e tão linda. Vamos, pois, examinar então o versículo 9, que é o que eu destaquei aqui. O versículo 9, o prefácio. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu. Da mesma maneira como o decálogo é o resumo da lei e padrão moral para todos, assim também esta oração é o padrão de como orar. É por isso que Jesus disse: orareis assim. Aqui nós temos um padrão, um mapa, um molde
ele não manda orar usando essas palavras, não. Isso aqui é um padrão apenas, um modelo para que a gente possa seguir. Tanto isto é assim, que se nós lemos os Atos dos Apóstolos e as cartas, nós vemos que palavras bem diferentes são usadas nas orações que ali encontramos. O que importa é que os ingredientes desta oração sejam seguidos. Primeiro Deus, depois as nossas necessidades. A gente lê, portanto, vós orareis. Jesus esperava que seus discípulos orassem. Jesus esperava que seus discípulos jejuassem. É muito incomum em alguns meios batistas não se praticar jejum. Por quê? Lá diz, quando jejuares, quando orares. Ora, não é se jejuares ou se orares, é quando. Então Deus esperava que nós tivéssemos essas práticas. Vós orareis assim. Jesus estava antecipando que nós oraríamos. Nada mudou. Jesus continua nos comandando a orar. Existem duas atividades primordiais na vida de um cristão, e os apóstolos definiram essas prioridades de forma claríssima quando outras atividades surgiram. Quando as necessidades físicas apareceram na igreja, vocês lembram em Atos, para que fosse dado comida para as viúvas helenistas. E aí então, imediatamente, uma outra necessidade surgiu. Os apóstolos disseram, vamos nomear homens idôneos, diáconos, para que cuidem dessas coisas, que são importantes. Mas ele disse, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É importante que a gente cuide das coisas físicas da igreja, é importante, mas a igreja não pode ser transformada numa ONG. Primeiro a oração e a palavra, e então as necessidades físicas. A igreja é a testemunha de Cristo na terra, e este testemunho tem que vir à frente de qualquer outra coisa. A primeira palavra que nós vimos, depois que lemos, portanto vós orareis assim, é Pai, Pai nosso. O cristianismo fala de Deus como Pai. Nisto, a nossa fé é muito diferente do budismo, do hinduísmo, do confucionismo, do islamismo e até mesmo, pasmem, do judaísmo. É bom que fique bem claro para você de que a noção de paternidade do judeu era geral. Deus era pai não do judeu individualmente, mas da nação Israel. Eu vou dizer isso de novo. Para o judeu, Deus, Yahvé, não era o pai dele. Deus era o pai de toda a nação, de todos os judeus como grupo. Por exemplo, Êxodo 4, 22 a 23, Deus diz a Faraó, Israel, a nação, é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Cerca de 800 anos depois do Êxodo, lemos em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, filho de Deus era a nação, era o grupo como um todo. Todavia, nós aprendemos que no Novo Testamento, o israelita era ainda como um escravo, porque o Espírito Santo não havia sido concedido indiscriminadamente como depois da redenção de Cristo. Por sinal, é justamente o Santo Espírito que abre as portas para que eu e você possamos chamar Deus de papai, de Abba. Veja, havia uma distância muito grande, até que o véu se rasgou, e o véu físico simboliza o véu no Santo dos Santos eterno, lá no santuário eterno de Deus. Havia uma distância muito grande entre Deus e o seu povo, que era filho enquanto povo. Mas esse véu se rasgou quando Jesus operou a nossa redenção, pagou
pagou pelos nossos pecados, abriu um novo e vivo caminho. Então nós agora podemos nos apresentar diante do Pai e chamá-lo de Paizinho, de Abba. O judeu não podia fazer isso. Mas de que maneira exatamente Deus é o nosso Pai? E é interessante que a gente tenha em mente aqui que Jesus está falando com discípulos. Jesus não está falando com a multidão aqui. É os discípulos que ele está endereçando. De que maneira Deus é nosso Pai? É Pai daqueles que creem em Cristo como Salvador e Senhor. Ele é Criador e Ele é Redentor, por isso Ele é Pai. Vamos olhar rapidamente nesses dois aspectos da paternidade de Deus. Em primeiro lugar, o fato que Deus é o nosso Criador nos torna possessão dEle. Não é o oleiro dono do vaso? Não é a costureira dona do vestido que fez? Todavia, isso não é o mais importante, porque Deus também é o Criador dos animais, dos demônios e de todos os seres humanos, crentes e ímpios. Existe uma grande mentira propagada aos quatro ventos, que Deus é Pai de todos. Isso é uma mentira. Deus é Criador de todos. Eu vou dizer isso de novo. Deus não é o Pai de todo mundo que está passando aí na rua. Deus é o Criador, sim, de todos, universalmente. Mas Ele é Pai daqueles que aceitaram Cristo como Salvador e Senhor. Desses Ele é Pai. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, não tinham, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,14. Então, muito cuidado para que você não seja enrolado em filosofias populares que estão erradas e não estão de acordo com as Escrituras. Onde é que está escrito isso? Eu acabei de recitar. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não eram, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqui a gente vê dois aspectos da filiação que temos. Por um lado, a nossa responsabilidade humana de receber Jesus, para que Deus se torne o nosso Pai. Responsabilidade é minha, de aceitar a Cristo como o meu Salvador e Senhor, a todos quantos o receberam. Mas, por outro lado, aqui na misteriosa eleição eterna de Deus, eles não nasceram do seu próprio esforço, nem da sua própria escolha, mas da vontade de Deus, como diz o texto. Não é isso que diz o texto? A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Há uma tensão aqui. O meu papel é receber ao Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor, e então eu me torno filho de Deus. Por outro lado, misteriosamente, eu sou eleito. O Senhor me tinha em mente antes da fundação do mundo. É o que diz a palavra do Senhor. Não veio da vontade do homem, da vontade da carne, mas da vontade de Deus. João 1, 11 a 13. João 1, 11 a 13. Você pode acompanhar, ler outra vez em casa, quando lá chegar. Não há como harmonizar esses dois princípios. Ambos precisam igualmente ser afirmados. Tanto a responsabilidade humana através da fé, quanto a eleição eterna de Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Aqui é bom nós fazermos um inventário. É bom nós fazer, já que nós estamos falando sobre a paternidade de Deus, que Deus é meu Pai. Como eu posso saber se eu realmente sou um filho de Deus? Porventura,
entre nós haveria alguém em dúvida, eu tenho como aferir isso? Eu tenho como medir se eu sou de fato uma filha de Deus, um filho de Deus? Pelo menos duas evidências. A primeira é negativa. Você odeia o pecado? Você odeia o pecado? Deus odeia o pecado. E os filhos e as filhas dele são iguais a ele. Veja, eu não estou dizendo que você não peca, não é isso. Todos somos imperfeitos. Mas você tem uma ojeriza no seu coração pelo pecado. Isso é uma marca de um filho de Deus. Isso é uma marca de um filho de Deus. Todo filho de Deus genuíno detesta pecar. Ele peca, ele tropeça, ele cai, mas ele não quer ficar na lama. Ele odeia a lama do pecado. E a evidência positiva: os filhos de Deus, como Deus, querem a comunhão dos santos. Deus, o nosso Pai, quer a comunhão com o Filho, e nós queremos a comunhão dos santos. E aqui uma nota que não está escrita aqui: não existe crente desigrejado. Isso é uma mentira, não existe isso. Vasculhe as páginas do Novo Testamento, você mesmo leia de Mateus a Apocalipse, leia, você não vai encontrar nenhum crente desigrejado, crente sozinho. Não, eu sou crente, mas eu não tenho igreja, eu não vou para. O que é isso? O que é isso? Onde é que está isso na Bíblia? Se você é um crente, os apóstolos em Atos iam de cidade em cidade, não fundando indivíduos, fazendo convertidos indivíduos. Eles iam formando igrejas. A igreja em Roma, a igreja na Galácia, a igreja na cidade de Corinto, a igreja na região da Galácia, a igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica. Não existe crente sozinho. Isso é uma falácia. Não existe crente desigrejado. Se você não quer a comunhão dos santos, tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque Deus quer comunhão, e a gente tem que querer, a gente tem que aspirar. Olha, meus irmãos, eu viajei esse final de semana, alguns poucos dias, eu já fiquei com saudade de vocês. É sério. Vai pela igreja dos outros aí, que são boas igrejas, mas a comunhão dos santos, dos meus irmãos, eu amo a comunhão dos meus irmãos, não só porque eu sou pastor. A comunhão dos santos, você se sente bem na comunhão dos santos? Isso é uma marca que você é um crente. Então você vê um aspecto negativo e um aspecto positivo, para você saber que Deus é seu Pai. O primeiro, negativo: você odeia o pecado, você tem ódio do pecado, embora você peque aqui e ali. E o segundo, o aspecto positivo: você ama a comunhão dos santos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E tem mais: independente de ir ou não para a casa do Senhor, na comunhão dos ímpios você se sente desconfortável. Na comunhão dos ímpios, você está entre os ímpios ali, às vezes a sua família não é crente, aí o cara começa a chamar nome, tudo, você está desconfortável. Você é um peixe fora da água na comunhão dos ímpios. Se você está à vontade, marque aqui as minhas palavras, se você está à vontade na comunhão dos ímpios, cuidado, pode ser que você não seja crente. Se você se sente bem, você se encaixa bem entre os ímpios, você conta as mesmas piadas, você ri das mesmas coisas, você tem o mesmo linguajar, você discute os mesmos assuntos, é tudo igual. Você não é da comunhão dos santos, você é da comunhão dos ímpios. Então aqui tem duas formas maravilhosas de você aferir se você pode dizer Pai, a primeira palavra. Em segundo lugar, nosso, é a segunda palavra, nosso, Pai nosso. Todas as vezes que eu oro ao Pai, eu devo estar cônscio de que Ele não é só meu,
Ele é supremamente meu pai dos meus irmãos e irmãs. Tem uma outra razão para a comunhão. Muitas das vezes, por sinal, nós temos mais comunhão com os nossos irmãos em Cristo do que com o nosso irmão de sangue, principalmente se o irmão de sangue não é crente. Às vezes nós temos mais proximidade de um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, do que uma irmã de sangue, da mesmo pai, da mesma mãe, mas que não é crente, não tem tanta coisa em comum. Pai nosso, meu e teu Pai. A fé cristã é irredutivelmente comunitária. Esta é a razão por estarmos juntos, congregados com os nossos irmãos, com o nosso Pai, que o autor de Hebreus diz categoricamente: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Imagina já naquela época, imagina, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Depois de Pai Nosso, segue-se que estás no céu. O que representa isso? O que significa isso? Que estás nos céus. Enquanto que é verdade que eu posso chamar o papai de meu pai querido, que me ama, é íntimo, ao mesmo tempo eu tenho que temer, ele é todo poderoso. Que está no céu, ele é grande, ele é poderoso, ele é transcendente, ele é imanente, mas ele é também transcendente. Há um mistério nisso aqui. As duas coisas são reais, as duas coisas são igualmente verdadeiras. Ou seja, ele é próximo de mim, mas ele é majestoso, ele é glorioso, a sua grandeza é infinita. É isso que quer dizer que estás no céu. Quando o profeta Isaías viu o Senhor, ele disse: ai de mim. O profeta, um homem santo e puro que era Isaías, tremeu e temeu diante da majestade do Senhor. Quando o Senhor se fez presente no Sinai, o povo ficou tão apavorado com os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumaçando, que todos eles disseram para Moisés: não fale Deus conosco para que não morramos. Que estás nos céus tem a ver com essa grandeza. Uma vez eu vi uma entrevista com o Ney Matogrosso, talvez muitos aqui nem saibam quem é. É um cantor muito famoso que foi parte de um grupo, Secos e Molhados. Não sei se está vivo ainda. O Ney Matogrosso, ele, nessa entrevista, ele disse o seguinte: que quando ele chegasse no céu, e são mais ou menos as palavras dele, quando ele chegasse no céu, eu vou dizer para ele que eu nasci desse jeito. Eu fiquei vendo aquela entrevista e às vezes eu vejo vídeos e relatos de pessoas que quando chegar no céu vão fazer assim ou vão fazer assado. Eu vejo muito relato de pessoas que viram Jesus e conversaram como se Jesus fosse um chapa. Ei, era assim. Todos os relatos bíblicos de gente que vê Jesus cai com a cara no chão. Todos os relatos bíblicos. E quando você acredita nesses relatos desse pessoal que foi no céu, que viu Jesus, foi no inferno e viu Satanás e não sei o que, você com certeza nunca leu a Bíblia. Você nunca leu a Bíblia. Todos os relatos de pessoas, João com 95 anos, que se deitou no peito do Senhor Jesus e disse: quem é? Quando Jesus esteve aqui, digo, quem é o que está te traindo, que está o mais íntimo de todos? Quando ele viu Jesus lá no Apocalipse, ele caiu como se ele tivesse morto. Que estás nos céus. O Ney Matogrosso, ele vai cair chapado. Meu Deus, quanta ignorância. Também, por último, essa expressão, que estás nos céus, fecha aspas,
remete à doutrina da onipresença de Deus. Imagine, se fosse possível imaginar um ser que tudo vê, um ser que sabe tudo. Ele não está em todo lugar, mas todos os lugares estão diante dele. Onipresença não quer dizer que Deus, como tradicionalmente é ensinado, que Deus está em todos os lugares, porque isso reduz Deus. Deus está no carnaval, Deus está no cabaré. Não é isso, não é que Deus está, é que todos os lugares estão diante dele. Vê aqui a diferença? Tudo está diante da sua face, nada escapa aos seus olhos. Que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. E que maravilha que um Pai desse, tão majestoso, tão maravilhoso, que nos ama tremendamente, apesar de saber quem nós somos. Como é possível isso? Que vê as minhas falhas, vê os meus defeitos e me ama. A quem eu posso chamar de papai? Papai querido. Vendo as tolices da Radassa, eu estou com uma filha pequena, que já está apresentando várias tolices, de mandar e correr para o lado. Eu me vejo muito diante do Pai assim, porque eu faço tolice também diante do Pai, mas eu amo a Radassa, e muito mais o meu Pai me ama, amém? E Ele também te ama. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a próxima petição, a primeira, 9, versículo 9, parte C, quarta-feira que vem, juntos para explorar a primeira petição, em nome de Jesus, amém.